Talvez o meu pai não queira que eu durma na casa de minhas amigas, porque eu veria como um bom marido trata a esposa. Talvez ele queira que eu acredite que a maneira como ele trata minha mãe é normal. Olá, pessoas plurais! Sejam bem-vindos ao canal Merda, tô fazendo arte. Roda a vinheta. Oi, gente! Eu sou a Ailine Vitória. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda. Esse daqui é o meu cantinho aqui no YouTube, que agora também é seu. Se você gostou desse lugar, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo e acompanha, porque hoje nós vamos falar sobre o livro É Assim Que Acaba, da autora Colleen Hoover. Gente, sabe aqueles livros que chegam para você numa hora boa e ao mesmo tempo tu não sabes muito bem o que tu vai encontrar na escrita, na história, mas tu te sente com vontade, desejoso por ler aquela história? Foi assim com esse livro. Uma aluna me indicou ele, uma aluna do 7º ano, me olhou e disse assim: "Prof, tu tem que ler o livro É Assim Que Acaba". E eu ficava também olhando essa capa, esse nome, e eu pensava, gente, como assim o livro começa assim? É assim que acaba, né? O que ele quer dizer? E esse livro, ele me surpreendeu muito, 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 e me surpreendeu positivamente, assim. Eu adorei a leitura, eu adorei a história que ele conta. E, para quem não conhece, o livro conta a história da personagem Lily Bloom. A Lily é uma menina de 23 anos, né, no presente, que mora em Boston e que atualmente conquistou o maior sonho da vida dela, que foi construir uma floricultura. A Lily é proprietária de uma floricultura porque ela acredita que flores, elas são vendidas em todos os períodos da vida, seja na vida, na morte, na alegria, na tristeza, no perdão, na reconciliação, na conquista, enfim. Em vários momentos a gente pode dar flores para as pessoas e por ocasiões diferentes. Mas também, além de ser uma boa estratégia, né, porque ela sabe que pode vender flores em todos os períodos, ela ama flores, enfim, ela ama esse ambiente. Então a gente acompanha na narrativa a história dessa personagem. E na história dela, a gente consegue entender aos pouquinhos algumas questões amorosas da vida dela, ou seja, como que ela se relaciona com as pessoas amorosamente. E também a gente vai entendendo como que é e era a vida dela dentro de casa, a relação dela com os pais dela. Esse livro, gente, ele traz um assunto que é muito pertinente, que é muito necessário e extremamente urgente da gente discutir, que é a questão da violência doméstica. A personagem Lily, ela aborda, né, ela conta pra gente, a gente vai descobrindo na narrativa que a mãe dela, durante a vida toda, sofreu violência doméstica do seu marido, né, do pai da Lily. E que o pai da Lily tratava a mãe dela, assim, 100% mal, agredia verbalmente, fisicamente, e a mãe dela não fazia absolutamente nada para impedir aquilo, nada para acabar com aquilo. E a personagem, a gente vai entendendo a história, a personagem ela vai nos mostrando o quanto que aquilo a angustiava, a entristecia, a deixava com raiva. E é muito interessante, assim, quando a gente vai lendo, a reflexão de, cara, o quanto que as coisas que acontecem na nossa vida, que nos afetam, né, podem influenciar naquilo que a gente vai ser no futuro. E a Lily tinha muito medo a vida toda, teve muito medo na fase adulta, né, de chegar na fase adulta e ser igual à mãe dela. Porque ela julgava e achava a mãe dela uma pessoa fraca, uma pessoa submissa, uma pessoa que não tinha coragem, né, de fazer as revoluções necessárias para viver uma vida melhor, enfim, uma vida digna, uma vida justa, né, sem violência, sem dor, né.
Essa é um gancho da história, né? Essa é uma parte. E como que a autora vai nos conduzindo pra gente entender esse passado da personagem? Bom, vou dar alguns spoilers, tá? A história começa com a Lily, ela tá num terraço e é no dia que que o pai dela morreu. O pai dela morreu, a primeira coisa que a gente conhece na história. E a Lily tá no terraço, triste, assim, super chateada. Porque ela teve que fazer um discurso de despedida pro seu pai, só que ela travou no discurso. E aí a gente já começa a sentir, assim, tá, por que ela travou no discurso, né, de despedida do pai dela? Será que eles não eram próximos? Será que tinha questões ali que eram delicadas? Será que ela não queria? E aí, então, a gente vai entendendo, vai descobrindo essas questões das violências que fizeram com que a Lily, nossa, assim, tivesse total desamor, né, pelo seu pai, que esse desamor ele fosse crescendo. Só que quando ela tá no terraço, aparece um cara. Esse cara é o Ryan Kincaid, que é o... Deixa eu ver se eu pronunciei certinho. Kincaid. Ai, gente, não é isso. Tá, mas enfim, aparece o Ryan, que é um personagem que ele é neurocirurgião, assim, e ele é um cara super egoísta, digamos assim. Ele é bem autossuficiente e no primeiro momento ele não quer se relacionar com ninguém, ele é muito dos relacionamentos casuais, ele não quer nada sério, porque ele já teve alguma experiência séria na vida dele que não funcionou muito bem. E a autora, em nenhum momento, né, no livro, a gente consegue se aprofundar na questão do Ryan, o que aconteceu na vida dele. Eu pressupus coisas, mas nada tá concreto, né? Enfim, aí a gente vai vendo o primeiro contato da Lily com o Ryan. Que eles ali se paqueram, se curtem, mas acaba por ali mesmo aquele primeiro contato deles. Mas a história, o modo que vai sendo narrado, ele é muito confortável e convidativo da gente ir lendo e compreendendo. Ocorre que, em determinado momento da narrativa, surge na vida da Lily, ressurge na vida da Lily uma pessoa que foi muito importante na trajetória dela, na fase da adolescência dela, que foi o personagem do Atlas. O Atlas foi um grande amor também que a Lily teve, né? O grande amor da vida de Lily, assim, porque eles se conheceram na adolescência. E aqui também entra outra temática que é super importante do livro, além da violência doméstica, né? Que é o abandono familiar. O Atlas, ele foi abandonado pela família dele. E ele foi um menino que, no livro, né, na parte da adolescência da Lily, na adolescência de Atlas também, a gente entende que ele estava se escondendo, digamos assim, numa casa que ficava na parte inferior, né, nos fundos, assim, da casa da Lily, como se fosse de uma vizinha, né, um outro terreno. E aí a Lily, ela via que aquele menino tava morando naquela casa, só que não tinha luz, não tinha água, e ela se perguntava, cara, como que esse guri tá vivendo? Como que ele tá sobrevivendo nesse lugar? E ela decide, então, dar alguma ajuda para ele. E a gente vai entendendo na história que eles tiveram uma proximidade muito linda na adolescência. Ai, gente, desculpa que eu tô super fã, que eu tô grifada. Mas assim, voltando, que eles tiveram uma fase muito linda na adolescência e muito próxima, aonde, primeiro, a Lily foi a pessoa que acolheu o Atlas, que realmente abriu a porta da casa dela para ele tomar banho, para ele se higienizar, para ele fazer refeições. Em noite de muito frio, abriu a porta da casa dela para ele dormir e se aquecer. E tudo isso, obviamente, escondido dos pais, né? E além de ter aberto a porta da casa, ele também, de alguma maneira, abriu a porta do coração dela para ele, né? Eu sei que é clichê, assim, mas é o que acontece no livro, porque ela e ele têm uma relação, um afeto, que ele se apaixona, para além da amizade, ele se apaixona.
e eles conseguem se fortalecer na adolescência. O Atlas foi uma pessoa que ensinou muitas coisas para a personagem da Lily quando eles estavam juntos na adolescência. E o Atlas tinha um grande sonho, que era um dia ir para Boston. Agora eu não lembro muito bem, mas eu acho, tá? Se não me falha a memória, que a mãe dele residia em Boston, ou que a mãe dele havia dito para ele que em Boston tudo era possível, tudo acontecia. Boston era a cidade dos sonhos. E Boston se tornou, depois de um tempo, a cidade dos sonhos da Lily. Mas o que acontece nesse intervalo, né? Entre o Ryle presente e o Atlas passado? A gente vai acompanhando a narrativa da personagem, a história dela, por meio de cartas. A autora faz com que a gente consiga mergulhar no passado e entender o presente por meio de uma relação super afetiva que a Lily tinha com uma apresentadora de televisão, que era a Ellen. A personagem Ellie, a apresentadora Ellen, surge como uma grande amiga fictícia da Lily, onde a Lily escrevia cartas para Ellen, contando como que estava a vida dela, pedindo ajuda de alguma maneira, pedindo conselhos, sugestões, dicas. Ela também era muito engraçada porque ela comentava com a Ellen sobre o programa. Ai, Ellen, não gostei do teu programa hoje, não tô gostando das danças que tu tá fazendo. Então ela tinha ali um espaço de troca com a apresentadora. E nesse momento a gente vai conseguindo entender o passado da personagem e vai entendendo a complexidade do presente, a complexidade da personagem de ter dificuldade de se relacionar com alguém porque não quer viver aquilo que a mãe dela viveu. A dificuldade que ela tem de acreditar em alguém porque ela acreditou muito em outra pessoa no passado e não deu certo no presente. Enfim, várias camadas, tá? Mas assim, eu não vou conseguir dizer todos os detalhes do livro porque são muitas coisas que acontecem. Mas eu acho que é importante destacar que esses personagens, eles ressurgem, os dois, né, no presente, também, o Atlas e o Ryle. E vou dar um grande salto, né? O Ryle e a Lily, em determinado momento da história, eles se relacionam. E nesse relacionamento deles tem altos e baixos, muitos baixos, alguns altos. E nessas indas e vindas, assim, a gente tem momentos onde a gente consegue ver um casal que tá se dando super bem, super apaixonado, encantado. Mas tem momentos de um casal que se casa abruptamente, se muda rapidamente para uma casa e dentro de casa, entre quatro paredes, além de amor, além de conversa, tava vendo coisas que não queriam a Lily, né? Não queria de forma alguma que aquilo chegasse até ela. E a gente tá falando de violência doméstica, desse ciclo, né? É óbvio que não é algo que é passado de geração em geração, isso é óbvio que não. Mas aqui no livro a personagem reflete sobre isso, né? Sobre, cara, minha mãe sofreu isso, eu também vou sofrer, né? E ela se perguntava o que eu posso fazer, eu que sempre julguei a minha mãe, a inércia da minha mãe contra essas questões, o que eu posso fazer? Então ela decide começar a agir contra aquilo, né? E o Atlas, do presente, é um personagem que é super importante para ajudar a Lily a entender que ela não merece aquilo, que ela não nasceu para aquilo, que aquilo não serve para ela e que ela precisa tomar alguma decisão para modificar aquela realidade. Então o Atlas, ele aparece e eles estão em Boston e as coisas em Boston podem acontecer. Vou dar um spoiler grande e final, né, que justifica também o título do livro. A Lily e o Ryle, eles vão ter uma filha que vai se chamar Emerson, ou Emma. E a Emma é um fruto, assim, que faz com que a Lily reflita e pense muito sobre o que ela quer pro futuro dela, né? O Ryle, ele agrediu a Lily desse presente, agrediu a Lily algumas vezes, e teve vezes que foram muito, muito, muito graves. E a Lily, então, ela se escolhe, né? Ela decide que ela não vai permitir que esse ciclo, né, continue, não vai desculpar
a pessoa, mas também entende que uma atitude ruim não torna a pessoa ruim num todo. E ela, por mais que goste do Ryle, né, por mais que ame o Ryle, ela primeiro entende que a mãe dela não era uma pessoa fraca, nem desencorajada, que na verdade a mãe dela ela amava tanto a Lily que achou que aquilo fosse viver aquela violência, fosse algo que pudesse salvar o casamento, que pudesse fazer com que ela demonstrasse de alguma maneira, sei lá, né, o amor que ela tinha pela filha. Mas a Lily decide, assim, com a Emma, que ela não vai permitir que esse ciclo, que essa violência que assombra a família dela continue, né? Por isso que com a vinda de Emerson é assim que acaba esse ciclo de violência doméstica. Bom, gente, eu contei um pouco do livro, assim, e agora também vou falar pra vocês um pouquinho das minhas reflexões, assim. Eu lendo o livro, primeiro que eu me senti super, em alguns momentos, bastante desconfortável, triste, eu chorei, foi um livro que eu chorei em vários momentos. Ao sentir a personagem, dava vontade de ir lá e pegar a personagem, tirar ela daquele lugar que ela tava passando, daquela situação que ela tava vivendo. Também fiquei pensando assim o quanto que a gente não sabe, né, o que se passa dentro da casa do outro, da outra, e às vezes o quanto que a gente não assume as coisas que acontecem dentro da nossa casa. Mas o que é importante a gente saber que, primeiro, nenhum tipo de violência, na minha opinião, deve ser aceita, né? Violência verbal, violência física, nenhum tipo de violência deve ser aceita na sociedade. A gente precisa reprimir todo tipo de ódio, de violência que existe. E a gente, enquanto seres humanos, seres amorosos e desejosos, eu acredito também que nós não mereçamos isso, né? E além disso, da violência, assim, como um todo, a outra temática que surge bastante é a questão do amor, né? E esse amor que é vinculado ao amor próprio, ao amor com o teu companheiro, companheira, mas também o teu amor com o teu filho, com a tua filha. E, enfim, eu acho que esse livro, ele é super importante, super necessário. Se você ainda não o leu, saiba que vai ser uma ótima leitura. Por mais que eu tenha dito aqui todos os spoilers possíveis, tem muitas surpresas que eu não contei, tem muitas coisas que eu não revelei. Mas aqui eu acho que é um lugar muito importante, assim, uma história muito boa pra gente pensar outras possibilidades. Primeiro, de realizar os nossos sonhos, porque a Lily consegue realizar os sonhos dela. Segundo, a gente aprende a julgar menos o outro e tentar minimamente se colocar o mais próximo do outro, das situações que ele vive, né, exercendo a nossa empatia. E eu acho que a gente também aprende que o tempo cura e o tempo nos ajuda muito a seguir em frente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês também estejam gostando dos conteúdos aqui do canal. Hoje eu vim num novo cantinho, num novo cenário. Pra eu saber se você tá curtindo os conteúdos que eu tô fazendo aqui pro YouTube, eu preciso que tu comente. Então deixa aí nos comentários o que tu tá achando, como que tá sendo a experiência pra ti aqui. Diz aí o que tu tem de sugestões pro que a gente pode fazer pro futuro. Eu peço desculpas por eu estar assim, meio borocochô, né, que eu tô gripadinha. E eu assim, eu dei o meu melhor agora, dentro das condições que eu tô. Mas no próximo vídeo eu espero estar muito melhor. Um beijo, vejo vocês na próxima semana. Tchau!